A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Glória a Deus, podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção agora, porque eu quero estar falando sobre um tema chamado honra. Honra. Um texto um tema extremamente mencionado na palavra de Deus. Um assunto extremamente demonstrado na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, mas que muitas vezes nós temos sido negligentes e temos tido uma interpretação muito errada e distorcida do que de fato seja honra. Quando você vai, por exemplo, no original, no grego, que é a língua, né, os escritos do Novo Testamento, a palavra do grego para honra é timê, que significa valorização, dar valor. Quando você valoriza algo ou alguém, quando você dá um valor, você dá honra. E a palavra desonra, que é o contrário de honra, no grego é atimia, que significa, evidentemente, a desvalorização, o desrespeito, o desprezo. Honra, valorização. Desonra, desvalorização. Desrespeito, desdenhar, desvalorizar, tirar o valor devido de algo ou de alguma coisa ou de alguém. E eu entendo, e o tema da mensagem hoje é honra. Princípios que não podem ser quebrados. E eu entendo que a honra, ela é um instrumento pelo qual Deus nos usa para sermos abençoados em todas as esferas da nossa vida. E a desonra, ou a falta da honra, ela é como um galho que quando você quebra o galho, você impede que a seiva passe pelo galho, levando os nutrientes e fazendo com que aquele galho frutifique, floresça e frutifique. Se você pegar um galho e você quebrar ele totalmente e deixar talvez ali unido só pela casca, ele dificilmente vai frutificar. Pelo contrário, ele vai secando, até morrer. Quando nós nós não honramos, nós desonramos, nós fazemos justamente isso com a nossa vida. E eu acredito que se nós não tomarmos cuidado, quando nós se tornamos pessoas desonrosas, nós quebramos um princípio de bênção de Deus na nossa vida. E às vezes, nós estamos fazendo quase tudo certo, mas nós estamos permitindo que a desonra faça parte da nossa vida, fazendo com que algumas coisas não aconteçam. Por exemplo, às vezes, você vê que o seu ministério talvez está travado, ele está patinando, ele estagnou, e você não sabe o que é. Talvez é por um ato de desonra. Talvez a sua vida financeira, de repente entrou numa crise, você não sabe o que está acontecendo, você olha para todos os lados, e talvez seja o galho quebrado da desonra. Talvez na sua vida familiar, você não entende o que está acontecendo no seu casamento, com a sua família, talvez seja a quebra da desonra. Você não sabe o que está acontecendo, por exemplo, na sua vida espiritual. O que está acontecendo? Talvez seja o galho da desonra quebrado. E eu quero falar aqui nessa noite, talvez nós vamos falar isso em umas 2 terças-feiras, sobre algumas áreas que nós precisamos, e eu vou mostrar textos bíblicos, que nós precisamos urgentemente voltar a ter honra e a demonstrar honra, porque primeiro está na Bíblia Sagrada. Tudo que eu vou falar aqui está na Bíblia, então não é invenção minha.
Não é invenção do pastor Davi. Não é invenção de nada, está na Bíblia. Se está na Bíblia, nós vamos falar. Não é verdade? Se está na Bíblia, nós vamos mencionar. Porque a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Então eu quero apresentar aqui alguns pontos que nós precisamos abrir os olhos urgentemente e ver como é que está o termômetro aí da nossa honra com relação a isso. Porque se estiver baixo, é noite de nós levantarmos, pedirmos misericórdia de Deus, perdão e retornarmos para que Deus possa mandar chuvas de bênção sobre a nossa vida. E eu quero te fazer uma pergunta: quem quer ser abençoado aqui, irmãos? Quem quer ter uma bênção diferente aqui? Todos nós, não é verdade? Em alguma área da nossa vida. Então, nós vamos estar ministrando. E a minha vontade é que quando nós formos embora daqui, nós possamos levar no nosso coração, mais do que na nossa cabeça, esse ensino, entender que Deus quer usar a honra para nos abençoar e abençoarmos outros, em nome do Senhor Jesus. Quem confirma, dá glória a Deus? Primeira coisa, e eu não estou falando na escala de importância, mas para nós iniciarmos, a primeira coisa que eu quero falar, que nós temos que tomar cuidado e ter honra, e ter uma atitude de honra, é justamente com as nossas autoridades civis. Coloca para mim, Amanda, Romanos capítulo 13, se você depois quiser gravar isso aqui para você estar lendo na sua casa. Romanos capítulo 13, versículo 1 ao versículo 7. Eu vou ler aqui da palavra e você vai acompanhando aqui no Data Show. E eu quero que você preste bastante atenção. O quanto a Bíblia é bem categórica, bem clara, dizendo da importância que nós temos que ter de honrar, ou seja, lembrou da palavra no grego, timê, valorizar, estimar, dar valor, reconhecer as autoridades civis. Olha o que diz. Já começou dizendo isso, todo mundo, esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Lembra quando o Senhor Jesus, Pilatos olha para ele, pode isso. Quando Pilatos está com Jesus e Pilatos fala assim, fala comigo porque eu tenho autoridade, você sabe que eu sou um homem de autoridade. Jesus falou assim, nenhuma autoridade lhe seria dado se do alto não tivesse sido concedido a você. Jesus falou para Pilatos, você está onde você está porque Deus te colocou aqui. Porque Deus colocou você aqui. Ele não era cristão, ele era um imperador romano, não era cristão, não era judeu, não era monoteísta, não acreditava no Deus, só em um Deus só. Mas Deus colocou ele lá, tá bom? Por causa disso, quem resiste à autoridade, quem não reconhece a autoridade, uma autoridade civil, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão para si mesmo, não é para a autoridade, é para si mesmo, a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras. Quem é bom não precisa ter medo de autoridade. Quem é bom não precisa ter medo de justiça. Quem é bom não precisa ter medo de polícia. Quem é bom não precisa ter medo, não. Mas para as más, queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus. A Bíblia está falando que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizer mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes sejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Qual consciência? De que ele está lá porque Deus colocou. Tá bom? Por essa razão também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Toda autoridade civil é constituída por Deus.
quer nós aceitemos ou não. Está aqui na Bíblia Sagrada. E eu quero chamar a sua atenção, e talvez é muito propício para o tempo e o tema e a ocasião que nós estamos vivendo, que é das eleições. Nós precisamos entender que todo mundo que está no governo foi Deus que permitiu, Deus colocou lá. E é por isso que talvez há hoje uma conscientização com relação ao voto. Porque depois que nós votarmos, e depois que for eleito, e agora nós estamos vivendo um período de política, quer da nossa nação, todos os cargos que estão sendo pleiteados agora, depois que for colocado lá, é a vontade de Deus. Não adianta depois nós irmos para as redes sociais e bater, falar mal, levantar contra, com fúria. Nós temos que entender que as autoridades foram colocadas ali por Deus. Agora, crente, o cristão, ele deve ter uma postura um tanto quanto diferente. Entendendo isso, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Algumas pessoas, por exemplo, quando olham para as casas de leis, para os congressos, para as câmaras de vereadores, acham que aquilo ali é uma terra de ninguém. Engana-se, Deus está no controle de tudo e de todos. Deus não perdeu em nenhum momento o controle do que acontece na nossa nação e no mundo. Todas as pessoas estão nas mãos de Deus. É por isso que a postura do homem de Deus com relação às autoridades civis são orar, abençoar e profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que sempre eu falo, não adianta você ir para a rede social e você espraguejar a nação que você vive, a cidade, o estado, fazer chacota. É muito melhor e mais eficaz nós, como povo de Deus, nós irmos em quem realmente manda na situação. Irmos para o nosso quarto, clamarmos e orarmos. As pessoas parecem que têm dificuldade quando nós, somente pastores, pedimos para orar pelos políticos. Parece que nós podemos orar para qualquer tipo de classe de pessoas. Parece que eu posso escolher qualquer tipo de pessoa e eu posso orar, mas quando há um conclame, há um chamado e uma motivação para orar pelos nossos políticos, pelo nosso presidente, pelo nosso governador, parece que é uma estranheza de alma, como se eles não precisassem, não merecessem das nossas orações. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, se tem pessoas que precisam das nossas orações, são as nossas autoridades civis, porque existe uma guerra espiritual sobre a nossa nação, no caso, querendo fazer com que aqueles que fazem leis possam legislar contra a família, contra a igreja, contra os princípios da sociedade. Eles são bombardeados, influenciados, mas quando a igreja reúne, entende que foi Deus que colocou, que a autoridade vem de Deus, que Deus é Deus, nós começamos a orar para colocar, se Senhor, coloca no coração dos nossos governantes, na mente, para que eles possam legislar para a nossa família, para a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Nós precisamos colocar nas nossas orações diárias, precisamos orar pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pela nossa família, pela nossa nação, mas orar também pelas nossas autoridades civis, porque foi Deus que colocou, e se Deus colocou, merece as nossas orações, merece o nosso empenho. Quem concorda e acredita nisso, diz glória a Deus. Eu preciso que você ore. Ore! Ore, 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 ore e ore. E eu gosto sempre de falar que nessa corrida, já vou mudar de tema, mas nessa corrida por uma vaga em qualquer lugar, existem aqueles que são os filhos da luz, mas existem os filhos das trevas. Daqueles que fazem qualquer coisa para uma vaga no Senado,
uma vaga na Câmara Federal, uma vaga em qualquer lugar que seja. E só Deus sabe o que essas pessoas fazem. Muitos recorrem à magia negra, ao ocultismo, à macumba, à umbanda, ao candomblé, ao espiritismo, para que as forças, os espíritos, os demônios possam conseguir uma cadeira, possa ajudar eles a chegar lá. E eu te faço uma pergunta: e nós, eles fazem tudo, será que a igreja não tem uma força? Será que a igreja não encontra uma motivação para levantar, não numa sexta-feira à meia-noite para fazer despacho, mas no quarto dizendo: Senhor, o Senhor é o dono do Brasil, o Senhor é o dono dessa nação, o Senhor vai colocar quem o Senhor quer, o Senhor está no controle. Tem reis, tem governadores, tem senadores, tem deputados, tem prefeito, tem vereador, mas o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores é o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu quero chamar você sempre para orar, para orar. Aleluia. Segunda coisa que eu preciso: honre. Não fala não quebre esse princípio da honra não, das autoridades civis não, mantenha. Segunda coisa, segunda área que precisa da honra, que é honra, é a necessidade de filhos honrando os pais. Coloca para mim, por favor, Efésios capítulo 6, versículo 1, versículo 3. Efésios capítulo 6, versículo 1, versículo 3, ela vai colocar aqui, e olha o que está escrito: vós filhos, qual a idade aqui? Todas as idades. Podia falar vocês crianças, vocês adolescentes, mas é filhos e filhas aqui, filhos, né, filhos. Sede é uma ordem, não é uma possibilidade, está no imperativo. Sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. 2. O que está escrito aí? De novo, o que é? Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Tem um mandamento que, se você fizer ele, vai gerar uma promessa. Versículo 3. E qual que é? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aleluia. Paulo está escrevendo para a igreja que estava em Éfeso, e ele está dando um recadinho para os filhos, dizendo: olha, filhos, faz o seguinte, sede obedientes, e honra o teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. E para quê? Te vá bem, te vá tudo bem, que vivas muito tempo. Tem um outro texto da palavra de Deus também, coloca aí Deuteronômio 27, 16, mas não coloca no data show, não, só acha, Amanda. Deuteronômio 27, 16, e eu quero chamar a sua atenção aqui. Nós estamos vivendo um período de quebra de valores de autoridade. Preste atenção. Já falei isso aqui, vou falar de novo. Tudo que é autoridade está sendo questionado. É uma questão da pós-modernidade. Olhem aqui para mim, para vocês verem. Preste atenção. Polícia, a autoridade da polícia está sendo questionado, a autoridade dos professores, a autoridade dos políticos, tudo que é autoridade está sendo questionado. E um problema que está acontecendo é que está tendo uma quebra de autoridade com relação aos pais. Uma desvalorização da presença paterna e materna. Hoje, você percebe, na verdade sempre teve, mas eu quero mostrar sobre isso, que há uma tendência da desobediência e da não valorização dos pais. Agora, quando nós olhamos para esse versículo, nós achamos, e nós pais aqui, principalmente pai, nós queremos aplicar isso aqui para os nossos filhos, e achamos muitas vezes que a quebra
desse mandamento, é que esse versículo é para criança e adolescente. Mas o problema é que nós vamos crescendo e nós nunca deixamos de ser filhos. E se tem uma época ou uma área na vida do ser humano que pode acontecer da quebra da honra, é quando os nossos pais estão alcançando uma idade já avançada, onde há uma distância de geração, onde os pais já têm mostrando as suas dificuldades por conta da idade. Esse versículo, ele não se dissolve quando nós vamos ficando velho. Esse versículo não se dissolve com a idade. Eu quero chamar a sua atenção para você que é filho, e eu quero te fazer uma pergunta: como está o termômetro da honra para com os seus pais? Você que está aqui, você tem honrado os seus pais? Você que tem o seu pai vivo, a sua mãe viva, você tem de fato honrado eles? Você de fato tem dado honra aos seus pais? Porque a palavra de Deus fala que quando nós honramos os nossos pais, o pai e a mãe, as coisas começam a abençoar, a ter alegria na nossa vida, vai tudo bem e vivemos muito. Por isso que eu falo que às vezes você não está entendendo porque que as coisas estão travadas na sua vida. E eu te faço uma pergunta: como você tem tratado os seus pais, independente da idade que eles têm? Independente da saúde que eles têm? Independente do pensamento que ele tem? O meu pai tem um pensamento totalmente diferente. Aqui não está mandando falar, escolhendo. Como você tem honrado seus pais? A saúde dele, independente da idade dele, se você concorda com ele ou não, se ele já está, talvez já não está dando conta de fazer nada, você tem honrado ele? Tem valorizado ele? Tem ajudado ele? Pastor Davi, mas o senhor precisa ver como é que o meu pai me tratou quando na minha infância. Pastor Davi, o senhor precisa ver como que o meu pai cuidou da minha família. O meu pai foi muito ruim, a minha mãe. A Bíblia não diz: honre pai e mãe bom. A Bíblia não está falando isso. A Bíblia não está falando assim, honre seu pai e sua mãe, se foram extraordinários. A Bíblia não diz: honra o papai se ele foi um pai sem defeito, honre a sua mãe se ela foi fantástica. A Bíblia diz: honre seu pai e a sua mãe, independente do jeito que ele te criou, independente do que ele já falou para você na sua infância, independente se ele errou com você no passado. Isso não muda a incumbência que nós filhos temos de honrar os nossos pais até o final da vida deles. Criança tem que honrar o pai e a mãe. Adolescente tem que honrar pai e mãe. Jovem tem que honrar pai e mãe. Nós aqui, maduros, adultos, temos que honrar pai e mãe. Os idosos da melhor idade que têm o seu papai e a sua mamãe devem honrar os seus pais. Inclusive, eu vou falar até uma coisa aqui para vocês. Até depois da morte, honre teu pai e tua mãe. Como assim, pastor Davi? Nós brasileiros, nós ocidentais, nós temos que aprender com os judeus. Se você for num cemitério judaico, parece um parque de tão bonito, de tão organizado, de tão cuidado que é. Túmulos lindos, túmulos limpos. Vai no cemitério aqui de Porá para você ver. Tem túmulos lá que está praga, da urtiga, quebrado, sujo. O pai e a mãe estão lá dentro. É os restos mortais do papai e da mamãe. Que se fosse o contrário, teria um cuidado maior, porque ele ia olhar e falar: o meu filho que está aqui dentro. Nós, muitas vezes, por conta da questão do catolicismo, dessa questão dos finados, nós muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Nós não vamos no cemitério.
Ah não, a alma já morreu, foi embora para o céu, né? Aqui é só o corpo. Mas sabe o que a gente faz? A gente não vai lá, está errado. Mostre, veja o tanto que Abraão teve cuidado de arrumar uma sepultura, Mauri, para colocar a sua amada. O homem quis dar para ele, falou, não, eu vou comprar, porque amanhã, depois, eu não quero que tome, uma valorização. Nós erramos no indo no cemitério. Pastor, o que é isso? Visitar lá ele? Não é visitar não, é você pelo menos cuidar do túmulo onde o teu pai e a tua mãe estão sepultados. Túmulos onde cachorro dorme em cima. Entra um cachorro, escorre um túmulo lá e dorme, está dormindo em cima de uma mãe, de um pai, do resto mortal. Até depois de morto, nós temos que começar a honrar e a valorizar a memória dos nossos pais. E aí eu te falo uma coisa, por isso que tem hora que você vê para algumas pessoas sendo extremamente abençoadas. E muitas vezes elas são abençoadas porque honram os seus pais e as suas mães. E em contrapartida, você vê, eu conheço, eu não vou citar nomes, até mesmo porque está sendo gravado ali, Edson, e também por uma questão de ética. Eu conheço um filho que xingava a mãe, os nomes mais terríveis que você possa imaginar. Quando ficou mais velho, por conta de herança, ele ameaçou a mãe de matar a mãe. Só tinha mãe, o pai já tinha morrido. Era um casal de filhos. Os dois eram extremamente brutos e desonrosos com a mãe. O filho morreu cedo de acidente e a filha passando grandes problemas intermináveis até hoje. Olha o que está escrito, Deuteronômio capítulo 27, 16. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. Qual é a palavra que está ali? Maldito. É pesada, não é? A gente queria substituir. Mas quem desonra pai e mãe? Quem que despreza o pai e a mãe, independente se ele foi bom, se ele não foi bom, se ele foi extraordinário, se ele te deu presente, se ele te bateu, se ele está doentinho, se ele talvez está esclerosado, se ele está numa cama, se ele está inconsciente, você que despreza o teu pai, a Bíblia diz que você é maldito, que não há bênção de Deus sobre a tua vida. E aí diz, e todo o povo dirá, aí está escrito assim, ó, amém. A palavra amém é no hebraico, que é uma junção do versículo, no hebraico significa emunahomen, que assim seja. Por isso fala emunahomen, aí eles abreviaram para amém. Emunahomen, amém. Que significa que assim seja. Quem despreza pai e mãe é amaldiçoado. Mas quem honra o pai, quem ama o pai, quem valoriza o pai, a bênção de Deus é sobre a vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Aleluia. Outra área que você precisa demonstrar honra para com os patrões. Você que tem funcionário aqui, você que é funcionário aqui, você que tem um patrão superior sobre você, a palavra de Deus nos fala sobre isso. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1, versículo 2, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1, versículo 2 diz que todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem os seus senhores por dignos de toda a honra. Sabe quem está falando aqui? Você que tem um patrão, estime ele com toda honra. Não é puxa-saquismo. Hoje, se você honrar o teu patrão, valorizar o teu patrão, amar o teu patrão, ou a sociedade, na visão corrompida, fala que isso é puxa-saquismo.
para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemado. Quando você, cristão, homem de Deus, não honra o teu patrão com estima, honrando ele, quando você não faz isso, sabe o que a Bíblia fala? Que você está blasfemando sobre Deus. É a Bíblia que diz. Olha aí, ó. Se você quiser olhar na sua casa depois, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1 ao 2. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos. Sabe aquela coisa? É meu irmão em Cristo, ele é crente também. Ah. Pessoa é crente, aí ele contrata um outro crente. Aí porque é irmão, não valoriza, não trabalha, não faz serviço direito, não honra, enrola. A Bíblia depois acha que a Bíblia não fala muito sobre muita coisa, né? Olha que coisa aqui que está falando. Antes, os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados, e isto ensina e exorta. Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículos 5 e 8. Efésios 6, 5 e 8. Vós, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne. Patrão, dono da empresa que você trabalha, dono da casa que você trabalha, o seu patrão, obedeça a ele, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens. Vou fazer na frente do patrão, aí quando ele sai, eu sento, vou para o depósito dormir, eu enrolo. Para quê mesmo? Então, fica enrolando, não vou fazer o serviço direito, vou bater judiado da criação, né? Patrão sai, arruma um pau na cabeça das criação do patrão, bate. Por que não bate na frente que o patrão está lá? Não, mas é nas costas. Não como que para agradar, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo e seja livre. Sabe o que a Bíblia está falando aqui? Trabalhe para o teu patrão, como se o teu patrão fosse Jesus. Se Jesus falasse para você assim, ó, fica até mais tarde um pouquinho, eu preciso de você. Você ia falar, não vou não, Jesus. Ah, claro, Jesus. Né? Você podia fazer isso aqui para mim. Você podia. Claro, Jesus. Pois é, a Bíblia está falando para você fazer para o teu patrão como se estivesse fazendo para Cristo. E outra coisa, não pense que o galardão que Deus... Que o único proveito que você vai ter dessa relação funcionário e patrão vai ser só no final do mês do salário, não é não. A Bíblia diz que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Você que quer ser um bom funcionário, você que vai ser um bom funcionário, você que é um bom funcionário, tem uma notícia para dar para você. Além do salário que você está recebendo no mês, lá na glória, Deus vai te abençoar também, porque você foi fiel. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala isso. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Ore pelo teu patrão. Tem gente que faz eu falar mal do patrão. Eu estou trabalhando aqui, enricando o patrão. Uai, é essa a ideia mesmo. Uai. O patrão está te pagando um salário para você fazer um serviço para ele. E ele tem que ter lucro. Se ele não tiver lucro, como é que ele vai te pagar? Se ele não tiver lucro, como que ele vai sustentar a empresa? Você acha que ele está trabalhando porque ele quer fazer graça? Ele está trabalhando, ele tem uma empresa para ele ter lucro. E é lógico disso. Qual que é o mal dele ter lucro? Nós temos que mudar essa mentalidade. Não fale mal do seu patrão. Não fale mal de quem está abençoando a tua vida.
Não fale mal de quem está sendo um canal de bênção para você, para levar o sustento para a tua casa, para dar o alimento para o teu filho, para pagar a prestação da casa, que está sendo a gasolina para você andar, que para você com a roupa. Não faça isso. Abençoe o teu patrão, abençoe a empresa que ele é o dono. Sabe o que acontece muitas vezes? Você vai para casa depois do expediente e vai tomar um banho, sua mulher vai fazer uma janta para você, ou seu marido, vocês vão sair. O seu patrão muitas vezes fica na empresa até muito tarde para ver o que ele vai fazer para pagar as contas no outro dia, e ele nem dorme de noite, e o final de semana você vai para o Rio, ele vai ver o que ele vai fazer, e ele não tem aquela pressão. Será que ele não merece uma oração sua? Como é que ele faz? Eu não quero dispensar funcionário, eu tenho que manter a porta aberta. Dá uma olhada na Avenida Esmerino Pereira, nas ruas de Porá, quantas empresas estão fechando. Quando eu vejo uma empresa fechada, eu não fico pensando só no patrão, eu fico pensando também no funcionário que trabalhava, que agora está desempregado. Ore pelo teu patrão, aleluia, glória a Deus. Aleluia. E eu vou finalizar agora, e depois na próxima terça-feira nós vamos continuar. Tá bênção, tá, irmãos? Outra área que nós precisamos de honra, os nossos irmãos da fé, vocês aí. Igreja, irmãos da fé, da mesma fé, crentes. Olha só o que Jesus falou lá em João 13, do 34 ao 35. João 13, 34 a 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis. Outra hora que é no imperativo, não é uma sugestão, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus está falando, ame o seu irmão, assim como eu amei. Como que Jesus amou? Dando a vida, caminhando a segunda milha, e amando, não querendo perder, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Um discípulo de Jesus, segundo o mandamento de Cristo agora, é reconhecido pela capacidade de amar, de valorizar e de honrar um ao outro. Você não precisa falar que você é crente. Você não precisa anunciar Jesus, basta você fazer o que é impossível ser feito sem Jesus. Amar verdadeiramente uns aos outros. Porque o mundo aí fora não nos ensina a amar, nos ensina a competir, derrubar, arrancar, vencer, abaixar todo mundo e sobressair, desvalorizar. Você já viu num debate, e agora nós voltamos a falar no debate político? Todo mundo não presta, só quem está falando que presta. Se tem 10 candidatos, 9 não presta, só um presta. Aí quando o outro for falar, aí o que prestava já não presta mais, o que não prestava volta a prestar. Porque o mundo é esse, para que eu possa vencer, eu tenho que deixar o outro ruim e eu tenho que ficar bom. Só que dentro do Evangelho, essa não é a proposta é amar um ao outro. Romanos capítulo 12, eu vou encerrar. Fica de pé comigo, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 9 ao 10, fala assim. Paulo escrevendo para uma igreja. Assim como vocês estão aqui hoje. Paulo escrevendo para uma igreja, dizendo assim, o amor não pode ser fingido. Pastor, mas eu não sei ser fingido. O problema é que nós pensamos, quando Paulo está falando aqui sobre amor, a mesma ótica e visão que nós temos de amor na sociedade. O amor nosso aqui do Ocidente é um amor de sentimento. Esse aqui é de atitude. Esqueça, para você compreender o que Jesus está querendo dizer, o que Paulo está querendo dizer, esqueça o sentimento, coloque a atitude. Sabe o que Paulo está falando? Tenha uma atitude de amor. Ah, meu coração não está sentindo. Esse negócio é coisa de ocidental. Oriental não tem esse negócio de sentir. É razão, intelecto. Eu decidi amar. Vou ter uma postura de amor.
Que o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e agarre ao bem. Amai-vos cordialmente, que vem de cordialmente, vem de cardia, coração, cardia no grego. Ou seja, amai-vos com coração uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Sabe qual que é o modelo de amor que Jesus quer que nós tenhamos? Não é que eu seja honrado, mas que eu viva para honrar o João Donizete. Que eu viva para honrar o Mauri, que eu viva para te honrar, e você me honra, e nós vamos honrando um ao outro. Não é eu querer ser honrado, mas eu honrar. O problema é que eu quero que todo mundo me honre, mas não quero honrar ninguém. Mas Jesus, Jesus falou isso em João, e Paulo está dizendo aqui justamente o contrário. Honre uns aos outros. E quando fala a palavra cordialmente, eu gosto tanto quando fala, nós temos que aprender a ser educados. Com os irmãos da fé. Com licença. Desculpe. Me perdoe. Pode passar. Você primeiro. Não, que isso? Essas coisas. Amar. Ser educado. Cuidado com o que você fala uns para os outros. Cuidado com as mensagens que nós falamos uns para os outros. Com as palavras que nós falamos uns para os outros. Ah, quando eu vi eu já falei. Eu até já esqueci, mas quem escutou muitas vezes não esqueceu. Ah, eu falei da boca para fora, mas quem ouviu foi de fora para dentro. Coloque a mão no seu coração aí. Talvez o que eu ministrei aqui, nesse tempo, esses pontos, é algum princípio que você, por negligência, ou inconscientemente, você quebrou, ou deixou de quebrar, ou deixou que quebrasse. E por isso você está tendo prejuízo em alguma área da sua vida. Eu te chamo nessa noite a se arrepender, pedir perdão, pedir a misericórdia, recomeçar de novo com honra, porque quem honra recebe a bênção de Deus sobre a sua vida.